Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. As famílias pouparam mais 15% e surpreenderam o Governo. No final do segundo trimestre, em cada 10 euros ganhos, as famílias conseguiram poupar 1,09 €. Os dados surgem no Dia Mundial da Poupança. O mote no início deste ano era para apertar o cinto e as famílias portuguesas cumpriram à risca e conseguiram surpreender o Governo. O medo relacionado com a quebra de rendimentos levou os portugueses a viver abaixo das possibilidades e a reforçar as poupanças. No final do segundo trimestre, a capacidade de poupança das famílias subiu 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Em junho de 2011, por cada 10 euros ganhos, uma família poupava 95 cêntimos. Um ano depois, os portugueses reforçaram as poupanças e por cada 10 euros guardaram 1,09 €, um acréscimo de 14,7% face ao ano anterior. Mas como conseguiram as famílias portuguesas poupar em tempos de crise? Os números do Instituto Nacional de Estatística explicam que o rendimento disponível caiu 0,8% devido ao efeito de dois fatores. As remunerações recuaram 2,3% e, por outro lado, os portugueses preveniram-se e cortaram nas despesas, ou seja, o consumo acabou por cair mais do que o rendimento. A taxa de poupança passou de 9,5% para 10,9% do rendimento disponível num ano. E apesar do acréscimo de medidas de austeridade previsto para 2013, tudo indica que o reforço da poupança é para continuar no próximo ano. É de poupança que falamos nesta segunda parte da Comissão Executiva. Alexandra Mota Pinto, é de facto um comportamento que está estudado, mas que não deixa de ser curioso. Assim que aumenta a percepção de risco, aumenta imediatamente a poupança. Curiosamente, numa altura em que o rendimento disponível baixou, mas os portugueses estão a fazer um esforço ainda mais acrescido para continuarem a poupar. Pois, e ainda bem, não é? Ainda bem porque, enfim, há um consenso de que realmente uma das vias de saída da crise é recuperar a importância da poupança. Realmente, os nossos desequilíbrios externos foram causados justamente porque nós não tínhamos uma poupança suficiente para fazer face às necessidades de investimento, que foram constantes. E, portanto, tendo aumentado o consumo, diminuiu a taxa de poupança e, portanto, íamos buscar dinheiro lá fora. Aliás, isso via-se num número, enfim, que o Diogo poderá falar melhor dele do que eu, mas nos rácios de transformação das entidades que, no fundo, fazem a transformação do aforro em empréstimos, que em Portugal, que há 2, 3 anos eram elevadíssimos, têm diminuído, mas mostra bem, no fundo, que havia falta de poupança. Para dar uma ideia, nós, quando aderimos à União Europeia, em 85, tínhamos uma taxa de poupança de 24%, em 99, quando, um ano após o cumprimento dos critérios de convergência para aderirmos ao euro, tínhamos uma taxa de poupança de 10%. E este número desceu para cerca de 7%, 6% em 2007 e 2008. Portanto, isto são números realmente... E agora tem vindo a subir. É óbvio que a poupança é influenciada por inúmeros fatores psicológicos, fatores culturais, fatores religiosos. Enfim, há uma obra célebre que conhecem, de Max Weber, enfim, que no fundo relaciona a ética protestante, que também é uma ética da poupança, com o capitalismo, e é engraçado que nós traçámos um mapa na Europa, vemos que os países que têm problemas, que são países que têm taxas de poupança mais baixa, são países católicos. Portanto, há aqui uma série de fatores, mas eu penso que, essencialmente, as coisas agora estão a correr bem, e isto basicamente por razões más. As pessoas, por um lado, face à crise, face à incerteza, aumentam a sua poupança, não é? Por outro lado, o próprio desequilíbrio das contas públicas levou as pessoas a pensarem que isto ia acabar por as afetar a elas, ou seja, isto vai haver um aumento de impostos. E pensaram bem, no fundo, anteciparam isso e também pouparam. E, por outro lado, eu penso também que a desvalorização dos ativos leva as pessoas a perceber, no fundo, que estão com menos riqueza e a pouparem mais. Agora, o que eu acho que é interessante é discutirmos o que é que o Estado e o Governo podem fazer para incentivar a poupança. E aí é um bocado curioso vermos que aquilo que o Estado principalmente pode fazer é dar o exemplo. Neste momento não há folga orçamental para haver incentivos fiscais à poupança. Portanto, o que é que o Estado pode fazer? É dar o exemplo. Mas nós vimos no outro dia um membro do Governo utilizou uma fábula sobre a poupança, a fábula da cigarra e da formiga, e ninguém o levou a sério. Até foi satirizado. Não foi satirizado por ser aquele membro do Governo, não tinha a ver com a pessoa, tinha a ver com o que o Estado tem feito, com o que o Governo tem feito. O Governo
Este e os anteriores não conseguem poupar, não têm conseguido diminuir a despesa. O que fazem, normalmente, é ir buscar impostos. E, portanto, é muito importante que o Estado dê o exemplo, poupando o próprio Estado. E depois é muito importante também haver campanhas, por exemplo, uma campanha que eu acho que seria muito importante, que não foi feita até agora, é a seguinte: em 2007 houve uma reforma da Segurança Social com efeitos muito importantes. Isto é, as pessoas da minha geração e da geração mais jovem vão ter reformas muito inferiores àquelas que os seus pais gozam atualmente, aquelas que os seus pais recebem, basicamente porque passou a contar para a formação da pensão de reforma toda a carreira contributiva. As pessoas não sabem isto. Se isto fosse dito recorrentemente aos jovens, etc., eles teriam um padrão de poupança diferente, porque ficariam muito mais preocupados com a sua reforma e começariam a poupar mais. É um exemplo, por exemplo, uma coisa que o Estado deve fazer. E não tem feito. Portanto, eu acho que poderia aqui haver mais campanhas a incentivar a poupança, embora os dados que temos são realmente dados positivos de aumento da poupança nos últimos anos. Diogo, a poupança aumenta também porque há mais remessas de imigrantes, é um dos fatores que tem vindo a aumentar a poupança, mas não só, também há de facto uma poupança interna maior. Mas do ponto de vista fiscal, daquilo que é o incentivo, nomeadamente poupança a longo prazo, o Alexandre falava agora da questão das reformas, os PPRs tiveram durante algum tempo um regime fiscal muito interessante, hoje é muito penalizador do ponto de vista fiscal aplicar esse dinheiro a longo prazo. Infelizmente, não se vê medidas concretas que vão no sentido de incentivar a poupança. Diria que, de um ponto de vista marginal, as medidas mais recentes penalizam mais a poupança de longo prazo. Duas ou três notas sobre isso. Primeiro aspecto, efetivamente, como referiu o Alexandre, Portugal, tradicionalmente, ou seja, há uma geração atrás, era um país com uma taxa de poupança muito elevada, das mais elevadas na Europa, sendo, há uma geração atrás, um dos países mais pobres da Europa. E a taxa de poupança é em percentagem. Portanto, e isto, como nós todos sabemos, na vida há um conjunto de custos fixos, não é? Portanto, desde dentro de um país que tinha um nível de vida particularmente baixo, mesmo assim em percentagem poupava mais do que os outros. Era essencialmente um aspecto cultural, e vamos dizer que o cultural engloba todos os aspectos que o Alexandre mencionou. Houve uma mudança radical. Isto muitas vezes na vida é um pouco como o pêndulo, eu gosto sempre muito desta imagem, não é? O meu paizinho me explicava, ao filho, o pêndulo, quando se levanta de um lado, depois quando se larga, mais alto ele vai do outro lado, não é? Quanto mais alto se segurou. E, portanto, claramente as poupanças baixaram para menos de 10%, é mau. E o que é mau não é só o valor em si, as variações. O mundo e a macro não gosta de choques. Os choques estabilizam. De resto, não gosta de coisas enormes. Não sei se me explico, não é? Porque criam choques e os choques são difíceis de controlar. Na poupança, indiretamente, pela ausência de incentivo e alguma medida que penalizou, nós também criámos aqui um choque. E convém não exagerar, não haver agora uma poupança exagerada, que é compreensível porque existe o fator de antecipação. Tudo na vida é face às expectativas, como o Rui disse de resto na introdução. Mas se pouparmos de forma exagerada, sobretudo em instrumentos que depois ficam em estoque e que não vão alimentar a economia, é péssimo. É mau. Quase que não vamos ver o efeito positivo de que o Alexandre falava. O dinheiro parado é quase tão mau como não haver dinheiro. É igual, para a economia fica igual, não é? Pode servir de garantia. Até pode gerar um paradoxo de que essa poupança no futuro diminui. Portanto, se houver uma recessão, não é? E se as pessoas mantiverem a mesma taxa de poupança, a poupança no futuro, embora as pessoas tenham aumentado a taxa de poupança, estão a poupar menos. Nós referimos aqui há uma semana ao ouro, não é? Que representa a poupança, e estamos a ter alguma dificuldade em utilizá-lo, para além de utilizar como alguma garantia. Portanto, não haver choques, acho que é o primeiro aspecto importante, e concretamente acho que houve algum exagero no não acompanhamento, não vejo só efeitos positivos, portanto, uma poupança que cresce muito. Segundo aspecto, é preciso ajudar a canalizar essa poupança e, através de um conjunto de mecanismos fiscais, mesmo que não muito diferenciadores, nós temos de fazer com que a poupança seja uma poupança útil para a economia, sobretudo neste momento. Não é? Portanto, aí o Governo tem uma margem muito grande em, por exemplo,
aumentou-se de forma uniforme a taxa sobre as mais-valias, não é? Não tinha que ser uniforme, não é? O Governo poderia ter entendido que há um tipo de poupança, nesta altura, mais útil do que outra. Um exemplo simples, para não tomar uma posição demasiado vincada, certificados de aforro, não é? Visto que o nosso Estado, quando não tem, vai pedir a uma taxa muito importante, poderíamos ter, por exemplo, o benefício seria o não ter agravado a taxa nessa altura, não é? Como disse o Alexandre, obviamente estamos num momento difícil em que não benesses é difícil, não é? Mas um toque aqui ou ali, bem comunicado, bem explicado, e aí estamos nós a orientar a poupança para que ela seja produtiva. Porque nós não precisamos só de poupança, nós precisamos de poupança produtiva. Diogo, esse ponto parece-me particularmente importante porque Portugal viveu, e nós somos de uma geração que passámos de regime, ou que assistimos à passagem de regime ditatorial para a democracia em Portugal. A poupança estava muito associado a uma questão de pobreza, de algum cinzentismo, de alguma falta de visão. Houve depois um tempo, e Miguel Cadilho foi um ministro que incentivou muito essa modernização do conceito de poupança, fez aliás campanhas importantes, o livrinho da poupança, nessa altura, mas perdeu-se esse link de poupança produtiva de modernidade. Era importante, nomeadamente através de colocação de obrigações junto do português contribuinte, haver uma maior aproximação, uma maior pedagogia da poupança como mola de desenvolvimento do país e não como sinal de pobreza e de cinzentismo como no passado. Não posso concordar mais, Rui. E de resto, um exemplo, e eu que vivi muitos anos em França, para reforçar esse ponto, era o peso, uma das razões que explicava também há uma geração atrás o nosso fenómeno de poupança, eram justamente as remessas de imigrantes, que depois baixaram e que agora essas também estão de novo a ajudar, não é? E sabemos que isso é uma poupança tipicamente muito mais conservadora. Tentando ver um lado positivo aqui, a iniciativa tem sido mais uma iniciativa privada, mas pode ser que o Governo também, à luz da iniciativa privada, depois já queira reforçar ou apoiar. Como sabemos, ultimamente voltámos a alguma desintermediação e, portanto, um conjunto de bancos aceitaram o desafio lançado por um conjunto de grandes empresas portuguesas e distribuíram obrigações, emissões obrigacionistas de várias centenas de milhões de euros. Isso, para além do que representa como poupança, aí está um bom exemplo, tentando encontrar os bons exemplos, de algo que é uma poupança que não podia ser mais produtiva. Portanto, vejo isso como um passo muito interessante, sobretudo no nosso país, que não só nesta altura precisa mais do que outros, como ainda por cima, por comparação, faz muito menos isso do que outros. Portanto, tem duplamente a possibilidade de fazer mais. Faz menos e precisa mais. Pela positiva, o que a EDP iniciou, e depois Continentes, Zones, Rennes e vários outros fizeram, acho que é muito positivo. Alexandre, estas palavras que nos soavam aos ouvidos de trabalhar e poupar podem ser revistas numa nova versão e é possível galvanizar as pessoas também para esta poupança? Penso que sim. Enfim, não de uma forma tão, se calhar, tão direta, mas acho que é possível incentivar as pessoas para pouparem mais. Infelizmente, o incentivo que as pessoas têm tido é o incentivo da crise, não é o incentivo da poupança pela positiva, e portanto esse é que tem funcionado. Os estudos, enfim, que têm sido feitos sobre a poupança mostram, por exemplo, que 90% da poupança das famílias portuguesas é efetuada por 20% das famílias. Portanto, são aquelas famílias que têm maior rendimento disponível. Nesse aspecto, o Orçamento de Estado de 2013 é um orçamento anti-poupança, porque vai atacar esses 20%, esse grupo, de uma forma muito direta e muito violenta. Um outro aspecto, enfim, que normalmente os estudos sobre poupança, normalmente a poupança vai aumentando ao longo da vida ativa e depois diminui na reforma. Curiosamente, em Portugal não é assim. O estudo que eu vi, que foi um estudo que foi feito por uns economistas da Universidade do Minho e de Coimbra, mostra que os reformados portugueses poupam mais do que os restantes grupos. É curioso. Portanto, também que se tem que ter em conta, quando se tomam certas medidas em relação aos reformados, também se vai estar a afetar aí a poupança. Portanto, é muito importante
conhecer os hábitos de poupança dos diversos grupos, agora não falo tanto das empresas, falo das famílias, para saber que medidas é que há de tomar. Mas há um aspecto essencial que o Diogo focou quando falou dos certificados de aforro, que é o seguinte: um aspecto essencial que o Estado deve ter nas suas políticas é garantir alguma estabilidade e previsibilidade nas políticas de promoção de poupança. Aquilo que aconteceu nos certificados de aforro não pode acontecer. Haver mudanças, como foram efetuadas. Isso quando é um produto de aplicação a médio e longo prazo. Exatamente. Não pode acontecer, porque isso, no fundo, destrói totalmente o incentivo à poupança, porque as pessoas até se sentem um bocado ludibriadas, não é? E decepcionadas. E, portanto, penso que isso, juntamente com campanhas, enfim, como a que eu referi, campanhas também junto dos mais jovens, é preciso, se calhar, voltarmos ao antigo milheiro, aos antigos milheiros, enfim, que todos nós, se calhar, tivemos, e também aí se incentiva, não é, as crianças a pouparem, podem ter, certamente, resultados nessa área. Embora um destes dias esses milheiros tenham que ser, eventualmente, dentro de uma aplicação de telemóvel, com a desmaterialização quase total do dinheiro. Exato. Diogo, uma questão que também marca um pouco a diferença entre aquilo que é a poupança em Portugal e noutros países, nomeadamente europeus, tem a ver com a casa. Muitos portugueses transformam as suas aplicações financeiras, digamos, em tijolos, ao contrário de outros países, nomeadamente anglo-saxónicos, têm ações, obrigações. Os portugueses fazem um grande investimento ao longo da sua vida na compra de casa, um ativo que agora sofreu, de facto, uma grande queda, mas também está a ser atacado, digamos assim, se me permite a expressão, do ponto de vista fiscal. Certo, também aqui um aspecto tradicional, cultural, vai bem em linha com as taxas de poupança elevadas de que referíamos de há uma geração atrás, e também dos próprios imigrantes. Como sabemos, a maior parte da poupança dos imigrantes depois é direitinha para se transformar em tijolo. Portanto, houve tradicionalmente essa visão em Portugal do fundamental de ser proprietário, contrariamente a um conjunto de mercados europeus onde se arrenda, não é? Claramente que há um conjunto de outros fatores à volta que explicam isso. Depois, como sabemos, e já no nosso período democrático pós-25 de Abril, nada favoreceu, não é, o desenvolvimento das rendas, não é? Portanto, porque era também um mercado de poupança, havia muitos senhorios que deixavam aos filhos casas de renda, como se dizia na altura. Totalmente. De resto, este aspecto de deixar para os filhos, que parte de uma boa base, digamos assim, isto é um julgamento de valor, mas é um sentimento em Portugal muito forte, muito mais forte que noutros países europeus, não é? E existe em Portugal claramente mais essa vontade, esse desígnio de deixar para os filhos, e é uma parte da explicação de resto de, em Portugal, os reformados ainda continuarem a poupar muito, porque eles revêem-se na parte que vão deixar para os filhos. Eu penso que aí tem havido algumas evoluções, todas as leis têm tentado liberalizar, acredito que vai haver uma evolução aí, porque obviamente que para termos mais disponível para produtos de poupança, vamos dizer, mais produtivos, uma parte não será só de nova poupança, uma parte tem de ser de realocação de poupança já existente, e claramente que acredito que uma parte, nomeadamente em Portugal, terá de vir da parte imobiliária para a parte mais produtiva. Eu, em relação a esta questão da tributação imobiliária, porque acho que é uma questão atual, ontem o líder do PS quis fazer um brilharete na discussão do Orçamento de Estado, propondo um aumento do IMI para os fundos de investimento imobiliário. No fundo, a ideia que passa é os fundos de investimento, os capitalistas vão ser mais tributados, e, portanto, temos aqui uma operação justa. E isto é um exemplo típico de como, às vezes, a falta de conhecimento ou não querer ver pode afetar justamente as pessoas que se diz ou que se afirma estar a proteger. Por uma razão muito simples. É que os fundos de investimento imobiliário, neste momento, grande parte dos imóveis que recebem são imóveis que são dados em dação de pagamento de incumprimentos, de dívidas que foram contraídas para adquirir aqueles imóveis. Estar, neste momento, a onerar fiscalmente estes fundos, que estão também a ter esta tarefa, é, no fundo, transferir essa oneração para os devedores, para a parte mais fraca. Qualquer pessoa percebe isso, porque é óbvio que estes fundos, depois, quando negociarem esses acordos de dação em pagamento, vão ter em conta os seus custos. Portanto, aqui está um exemplo
de como uma medida que visa fazer um simples brilharete político pode afetar justamente as pessoas mais frágeis, as pessoas que estão em maiores dificuldades, e, portanto, foi isso que ontem o líder da oposição conseguiu. Alexandre Mota Pinto, Diogo da Silveira, desejo-vos o resto de uma boa semana. Fica por aqui a Comissão Executiva. Hoje falámos de corte na despesa e, cortando na despesa, na segunda parte falámos de poupança. É o ponto final da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Aproveite este ano.